Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Professor Rian com vocês. Então, como na apresentação nós temos uma pequena resolução de exercícios do tópicos relacionados à teoria ácido-base, do que foi estudado, do que foi apresentado dentro da nossa disciplina de Química Inorgânica 1. Então, como questão que ficou da aula anterior, nós temos a seguinte: complete a tabela abaixo e ordene as 4 soluções em ordem crescente de acidez. Então, nós temos as 4 soluções que foram apresentadas e dentro da tabela que é apresentado são colocadas algumas informações a respeito de algumas concentrações das soluções que estão sendo apresentadas. Então, nós temos solução 1, solução 2, solução 3 e solução 4. Na solução 1, ele deu a concentração de íons hidrônio. Na solução 2, ele deu a concentração de íons hidroxila. Na solução 3, ele já nos informou o valor de pH. E na solução 4, ele nos informou o valor do pOH. Então, nós temos nas 4 soluções que no caso que foi apresentada, nós temos essas variáveis aí para calcular em cada uma. E posteriormente, determinação dessas variáveis, nós vamos ordenar as soluções em ordem crescente de acidez, ou seja, da menor acidez para maior acidez, do maior valor de pH para o menor valor de pH que vai ser determinado. Então, nós temos o seguinte: na solução 1, ele nos informou, vou colocar bem aqui. Então, solução 1. Na solução 1, ele nos já foi informado na questão que o valor de hidrônio é igual a 0,66 mol por litro. Na primeira informação da solução 1, ele pede para a gente calcular o valor da concentração de hidroxila, pH e pOH. Como já foi informado o valor da concentração de hidrônio, então nós vamos calcular o valor do pH. Então, pH é igual a menos o log da concentração de íons hidrônios, que é o mesmo valor da concentração de prótons. Então, vou só colocar bem aqui que é equivalente ao valor da concentração de prótons, que é uma outra definição que alguns livros colocam a respeito da liberação do próton ou formação do íon hidrônio, que é a mesma coisa. Então, nesse caso aqui, nós temos o seguinte, que menos o log da concentração de hidrônio, que ele já colocou, de 0,66. Então, aplicando o valor de logaritmo, nós temos o seguinte, fazendo a resolução, usando calculadora científica, nós temos o seguinte resultado, que vai dar igual a 0,18. Então, já calculamos o valor de pH e já vamos preencher bem aqui na nossa tabelinha. Então, o valor de pH deu 0,18. Já que calculamos o valor de pH, nós podemos também já determinar o valor do pOH, sendo o seguinte, que pH mais pOH é igual a 14. Logo, pOH é 14 menos o valor do pH. Então, pOH é igual a 14 menos 0,18, que é igual a 13,1
13,82. Então vamos preencher. 13,82. Já determinamos o valor do pOH, o valor do pH, agora só basta determinar, calcular o valor da concentração de íons hidroxila. Então nós temos por definição que o pOH é igual a menos o log da concentração de íons hidroxila. Só que nós queremos determinar o valor da concentração de hidroxila. Então nós vamos aplicar a propriedade inversa do logaritmo para poder calcular a concentração de hidroxila. Então nós vamos ter que a concentração de hidroxila é igual. Então o inverso do logaritmo é exponencial. Então 10 elevado a menos o pOH. Então a concentração de íons hidroxila é igual a 10 menos 13 elevado a 82, que é o valor do pOH que foi calculado. Então, aplicando o exponencial aí, nós temos que o valor da concentração de íons hidroxila é 1,51 vezes 10 a menos 14 mol por litro. Então vamos preencher a nossa tabelinha aqui. Então 1,51 vezes 10 a menos 14. Vamos passar para a solução 2. Solução 2. Então na solução 2 já foi dado o valor da concentração de hidroxila. Então vamos calcular o pOH. Então pOH é igual a menos o log da concentração de hidroxila. Vai ser menos log da concentração de 0,66. Então isso aqui vai dar igual a 0,18. Então já calculamos o valor do pOH. Então a gente pode determinar o valor do pH. Vamos preencher primeiro aqui. Então 0,18. Então pH é igual, só pagar aqui, 14 menos 0,18, que vai ser igual a 13,82. Então já definimos também, calculamos o valor do pH. Então 13,82. Agora falta só calcular a concentração de prótons. Então a concentração de íons hidrônios é igual a 10 elevado a menos o valor de pH. Então 10 elevado a menos 13,82, que nós já calculamos bem aqui, ó, que vai dar esse valor. 1,51 vezes 10 a menos 14 mol por litro. Vamos preencher. 1,51 vezes 10 a menos 14 mol por litro. Vamos para a solução 3.
Na solução 3, ele deu o valor do pH. Então, já deu o valor de pH. pH igual a 0,75. Então, vamos calcular o valor da concentração de hidrônio. 3O+, vai ser igual a 10 elevado a menos o valor do pH. Então, Então, 10 elevado a menos 0,75. Isso vai ser igual a 0,18 mol por litro. Então, já calculamos o valor do pH, vamos calcular o pOH. Então, pOH é igual a 14 menos o valor do pH, que é 14 menos 0,75, que vai dar 13,25. Então, a concentração de hidroxila vai ser igual a 10 elevado a menos o valor do pOH, que vai ser 10 elevado a menos 13,25. Isso vai ser igual a 5,62 vezes 10 elevado a menos 14 mol por litro. Vamos calcular agora da solução 4. Então, já deu o valor do pOH. pOH igual a 0,75. Então, calculando a concentração de hidroxila. Então, aplicando o logaritmo, o exponencial menos o valor do pOH. Então, a gente tem 10 elevado a menos 0,75. Então, a gente vai ter o valor de concentração de hidroxila igual a 0,18 mol por litro. Então, vamos calcular o pH. O pH é igual a 14 menos o valor do pOH, que é 14 menos 0,75, que vai dar igual a 13,25. Então, a concentração de H3O+, ela é igual a 10 elevado a menos o valor do pH. Então, 10 elevado a menos 13,25, que vai ser igual a 5,62 vezes 10 a menos 14 mol por litro. Então, vamos só preencher a tabelinha agora. Então, na solução 4,
o valor do pOH que nós calculamos, tá aqui, ó. Opa, desculpa, na 3. Né? Quanto foi que deu o valor do pOH? Deu 13,25. Quanto foi que deu a concentração de hidroxila? Deu 5,62 vezes 10 a menos 14 mol por litro. E a concentração de prótons? Deu 0,18 mol por litro. Na solução 4 ele deu o valor do pOH, então o pH seria 14 menos esse valor aqui, que seria 13,25. Concentração de hidroxila. Então, quanto foi que a gente achou? 0,18 mol por litro. E quanto foi a concentração de prótons? 5,62 vezes 10 a menos 14 mol por litro. Tá, então completamos a tabela. Agora nós vamos ordenar em ordem crescente de acidez. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou marcar, né, a ordem da qual as soluções elas teriam que apresentar do menor pH para da menor acidez para maior. Então vamos avaliar em termos de pH. Então como é que ficaria essa ordem? Eu vou colocar bem aqui. Vou colocar aqui em cima. Então a menor acidez entre as 4 soluções é aquela em que o valor de pH ele é o maior. Então nesse caso aqui seria 12. Então é 2, solução 2, que tem menor valor de pH, no caso menor acidez, é menor, no caso em ordem crescente, que é da menor acidez para maior. Então a segunda, quem seria a solução 4, que ela é maior. A terceira seria a solução 3. E a que teria maior acidez é a solução 1, porque tem um menor valor de pH. Então, tá aqui 2, que é menor que 4 é menor que 3 e 3 é menor que 1. Então, a solução que tem maior acidez seria a solução 1, porque tem um menor valor de pH e, consecutivamente, a maior concentração de prótons liberado no meio aquoso. Então, a solução que apresentar maior concentração de prótons terá o maior valor de acidez. Então, fechamos aqui a primeira questão. Vamos passar para a segunda. Então, na segunda questão, ele diz o seguinte: o ácido acético é um ácido fraco, comum em laboratórios e mesmo em nossas casas. Porém, qual é a verdadeira extensão de desprotonação de suas moléculas? Calcule o pH e a porcentagem de desprotonação das moléculas de ácido acético em uma solução de concentração de 0,080 mol por litro, sabendo que a constante de acidez do ácido acético é 1,8 vezes 10 a menos 5. Então, típica questão aí de determinação de valor de pH e cálculo da porcentagem de desprotonação.
O que seria a desprotonação? Desprotonação está relacionada com a capacidade do ácido de não liberar completamente a concentração de prótons para o meio aquoso. Porque nesse caso, o ácido acético, como está no enunciado da questão, ele é um ácido fraco. Logo, ele não vai conseguir liberar com eficiência para o meio aquoso toda a concentração de prótons. Então, uma parte vai ficar meio que inativa e não vai conseguir ser liberada para o meio. Então, vamos montar a equação, química ou reacional que relaciona, o ácido acético dissociado em meio aquoso. Então, nós vamos ter o seguinte. Então, para exemplificar, nós vamos ter que o ácido acético aquoso mais água no estado líquido. Então, o ácido acético vai dissociar em meio aquoso. Então, nós vamos ter o seguinte. Como ele já está dizendo que ele é um ácido, então ele é um ácido de arrênios. Ele vai liberar prótons para o meio, Então, vamos fazer... Então, e a água, ela vai receber esse próton. Então, nós vamos ter a formação do seguinte. A água vai receber, então nós vamos formar H3O+, aquoso, mais H3CCOO-, porque o ácido acético ele vai liberar esse próton para o meio. Eu vou colocar bem aqui a estrutura de Lewis do ácido acético. Então, ele vai liberar esse prótonzinho aqui para o meio. Então, liberou para o meio. Aquoso. Então, nós temos aqui a equação que exemplifica a liberação de prótons para o meio e a formação do estado de desprotonação do ácido acético. Agora a gente vai expressar as equações que exemplificam a concentração inicial do ácido acético, mudanças de concentração, porque em uma reação química nós temos consumo dos reagentes para a formação dos produtos. Então, nós vamos expressar as equações considerando 3 estágios. O estágio inicial, mudanças de concentração e concentração no estado de equilíbrio. Então, vamos montar. Então, a concentração inicial, a mudança mudanças de concentração, eu vou abreviar aqui, e concentração no equilíbrio. Então, nós vamos ter o seguinte, na concentração inicial, nós vamos considerar o ácido acético,
a formação do hidrônio e a formação então tudo em termos de concentração. Então, na concentração inicial, quanto é que vai ser, desculpem, a concentração do ácido acético? Então, vai ser, ele está nos informando aí que a concentração é 0,080 molar. A concentração da inicial, concentração de hidrônio, ela vai ser nula, porque os reagentes ainda não estão sendo consumidos. Então, vai ser 0 e aqui também 0. Mudanças de concentração. Então, nesse caso aqui, a gente vai expressar considerando uma variável, porque a gente não sabe o quanto, em termos de quantidade, vai ocorrer essas mudanças de concentração. Então, eu vou expressar essa mudança considerando uma variável. Eu vou considerar a variável x. Então, inicialmente, a concentração de ácido acético ela vai diminuir à medida em que o próton ele vai sendo liberado para o meio. Então, necessariamente, eu vou ter uma diminuição na concentração inicial de ácido acético. Então, eu vou expressar assim essa diminuição como sendo negativa. Então, menos a concentração inicial, x, e nesse estado aqui, então, o ácido acético ele vai estar sendo consumido para a formação desses dois íons, tanto do hidrônio quanto dessa espécie negativa aqui. Então, necessariamente, elas vão estar se formando. Então, nesse caso aqui, eu vou expressar a concentração como sendo positiva. Então, mais x e aqui mais x, porque essas quantidades aqui, elas são iguais. Então, no equilíbrio, eu tenho o seguinte, que a concentração inicial de ácido acético, ela vai estar diminuindo na proporção equivalente do menos x. Então, eu vou considerar 0,80 menos x, e aqui x. Então, pronto, eu tenho 3 estados: estado inicial, mudança de concentração e concentração no equilíbrio. Para a determinação do estado de desprotonação, eu preciso saber as concentrações de liberação de prótons para o meio no estado de equilíbrio. Então, nós vamos ter o seguinte, que a constante de acidez ela vai ser igual à concentração dos produtos. No caso aqui, nós vamos ter prótons vezes do íon negativo que formou após a liberação do próton, e tudo isso aqui dividido pela concentração dos reagentes, que no caso aqui vai se dar pela concentração de ácido acético. Então, pronto, nós temos aqui a constante
de acidez considerando a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Então, o valor da constante de acidez ele já foi informado na questão, que é esse valor aqui. Só que uma consideração deve ser feita. O X, no caso, essa concentração, né, essa diferença de concentração, matematicamente, ela é dita que X ele é muito menor que o valor, né, da diferença de 0,80 menos X. Né? Então, digamos, essa diferença, esse valor de X, ele é muito pequeno. Então, logo, esse valor vai ser bem próximo do valor inicial da concentração. Então, nós temos o seguinte, que a concentração de 0,80 menos X, matematicamente, ela é aproximado ao valor de 0,80 da concentração inicial de ácido acético. Então, nós temos o seguinte, que só fazendo essa substituição em termos de concentração, nós vamos ter o seguinte, considerando essas concentrações no estado de equilíbrio. Então, nós vamos ter que a concentração de prótons ela vai ser X, então X. A concentração do ácido após liberação do próton também ela vai ser X. E a concentração do ácido vai ser 0,80 menos X. Só que esse valor ele é aproximado ao valor da concentração inicial. Então, nós vamos ter o seguinte, então fazendo as substituições e as operações matemáticas, nós vamos ter o seguinte, que a concentração, no caso seria essa variação, vai ser x ao quadrado dividido por 0,080. Só que o valor do Ka já foi informado na questão. Então, fazendo o rearranjo da equação, nós vamos ter o seguinte, que x, que a concentração de x elevado ao quadrado, ela vai ser igual ao Ka vezes a concentração inicial de ácido acético. Então, x é igual a raiz quadrada de Ka vezes 0,080. O valor de Ka informado é 1,8 vezes 10 a menos 5 vezes o valor da concentração, que é 0,80. Fecha aqui a raiz. E quanto é que dá o valor dessa concentração, da formação, no caso da liberação de prótons? Ela vai ser igual a 1,2 vezes 10 a menos 3 molar. Então, pronto. Calculamos a concentração, a concentração de prótons, que vai ser 1,2 vezes 10 a menos 3 molar. Então, agora é só calcular o valor do pH. Então, pH é igual a menos o log da concentração de hidrônio. Então, menos, já fazendo substituição, menos log da concentração de 1,2 vezes 10 a menos 3. Isso vai ser igual a 2,92. Então, calculamos o valor do pH. Agora, nós vamos calcular a porcentagem de desprotonação.
Então, a porcentagem de desprotonação ela é calculada da seguinte forma: é a concentração do prótons dividido pela concentração do ácido inicial. Tudo isso vezes 100%. Então, qual foi a concentração de prótons calculada? Está aqui, ó, 1,2 vezes 10 a menos 3. Então, é só substituir. Então, 1,2 vezes 10 a menos 3. Quanto é a concentração inicial de prótons que foi utilizada? Aí ele deu na questão também, 0,080. Tudo isso vezes 100%. Então, fazendo a matemática, né, essa divisão aí, nós vamos obter uma porcentagem de desprotonação de 15%. Então, calculado o valor de desprotonação para o ácido acético na questão. Vamos passar para a terceira questão. Então, na terceira questão, pede o seguinte: escreva as fórmulas dos ácidos conjugados da metilamina, da hidrazina e desse íon H3CO3- e das bases conjugadas H3CO3- e fenol e ácido acético. Então vamos lá. Letra A. Então escreva as fórmulas dos ácidos conjugados. Então nós vamos ter metilamina. Então, se ele é um ácido conjugado, quer dizer que ele foi originado a partir de uma base. Então, logo, a metilamina, ela é uma base. Então, ela vai receber esse próton de alguém, que no caso seria a água. Então, eu vou exemplificar essa equação química. Então, nós vamos ter o seguinte. Como ele já está dizendo que é um ácido conjugado, então a gente supõe que o C, que é a metilamina, ela vai atuar como uma base, ou seja, ela vai receber esse próton, né, de uma espécie, que no caso seria quem? Da água. Então, a água ela vai doar um próton para a metilamina. Então, nós vamos ter o seguinte, né, então, já vou colocar aqui a formação do hidrônio. Opa, desculpem. Deixa eu apagar aqui. Então, como ela vai receber, então nós vamos ter formação do HO- aquoso, porque da água ela vai doar um próton, né? E o a metilamina, ela vai receber esse próton. Então, nós vamos ter isso aqui. Então, H3CNH3 mais também aquoso. Então, nós vamos ter base
vai atuar como uma base e vai atuar como ácido. Então, ácido vai formar uma base conjugada. E a base forma um ácido conjugado. B. Nós temos a hidrazina, que é H2N, NH2 mais H2O, líquida, e aqui aquosa. Então a água vai atuar como um ácido e a hidrazina vai atuar como uma base. Nesse caso aqui a molécula é simétrica, então tanto esse nitrogênio quanto esse aqui, eles podem estar recebendo esse próton. Então no caso nós vamos ter formação da base conjugada mais o ácido conjugado, que no caso eu vou expressar assim: NH3 mais aquoso. Então, ácido conjugado. E aqui a nossa base conjugada. Então, nosso ácido, nossa base. C. Vamos ter essa espécie aí, aquoso, não esqueçam, mais água líquida. A água vai atuar como um ácido, vai doar o próton para essa espécie aqui. Então, nós vamos ter H2CO3. Como ela pode estar recebendo, vai receber um próton, por ela ser uma base, então, necessariamente, ela vai usar essa carga negativa para capturar, no caso, para receber esse próton, para formar essa espécie aqui. Então, vai estar aquosa também. Mais HO menos aquoso. Então, nós vamos ter ácido, base. Então, nós vamos ter a nossa base conjugada e o nosso ácido. E na outra ele pede das bases conjugadas, quer dizer que elas são ácidos. Então vamos lá. D. HCO3 menos mais H2O líquido. Aqui na letra D, ó, já está nos informando que elas são, que vai formar, né, as bases conjugadas. Se elas são bases, eles vão atuar como ácido, ou seja, eles vão doar o próton para a espécie, que no caso aqui a água, ela vai atuar como uma base. Então ela vai receber esse próton. Então nós vamos ter a formação
Deixa eu colocar aqui aquoso. Então a água ela vai receber o próton H3O+, aquoso, mais CO3, 2 menos, porque ela vai perder o próton e vai deixar o oxigênio com uma sobressalente de carga negativa. Então nós vamos ter 2 oxigênio com carga negativa. Então também aquoso. Então nesse caso aqui, ó, diferente das outras, a água ela estaria atuando como um ácido, só que nesse caso aqui ela vai atuar como uma base. E esse aqui um ácido. Então nós temos o ácido conjugado e a base conjugada. Na letra E, temos o fenol, ele tem mais ou menos essa estrutura química aqui, ó. A molécula orgânica. Então a água vai atuar como uma base, ela vai receber o próton, né, dessa molécula. Então nós vamos ter o seguinte: H3 mais aquoso mais O menos aquoso. Então base, ácido, então ácido conjugado e base conjugado. E para a gente finalizar, vou fazer bem aqui ao lado o ácido acético. Então o ácido acético, como já está dizendo, vai atuar como ácido, vai liberar, no caso vai doar o próton para a água, que vai atuar como uma base. Então nós temos aqui base e ácido. Então nós vamos ter a formação desses produtos: hidrônio, aquoso mais então inicialmente, né, o ácido liberou, então ele vai formar uma base conjugada. E a água, que atuou como uma base, vai formar um ácido, um ácido conjugado. Então nós temos a formação dessas espécies. Então, nesse caso aqui, a água ela é um ácido, por quê?
ela pode doar um próton. E a base vai o quê? Ela vai receber esse próton. Então, tenham isso em mente. Então, ácido, no caso, vai reagir com uma base e vai formar os produtos, o ácido conjugado e uma base conjugada. Então, pela equação geral de Bronsted de Lowry, nós temos o seguinte, que ácido mais base vai formar, o ácido forma uma base conjugada e a base ela forma um ácido conjugado. Então essa seria a equação geral que descreve a teoria de Bronsted de Lowry, né, definindo o ácido, diferenciando da base para a formação de base conjugada e ácido conjugado. Vamos para a próxima. Na quarta questão é o seguinte, ele identifique o ácido e a base de Bronsted. Na letra B ele pede a base e o ácido conjugados formados na seguinte reação. Então nós temos o ácido nítrico, né, reagindo com essa espécie aí, e ele está pedindo para a gente identificar quem vai atuar como ácido e quem vai atuar como base, e nos produtos formados, né, diferenciar quem seria o ácido e a base conjugado formados. Então, por via de regra, né, eu vou exemplificar bem, eu vou colocar bem aqui embaixo. Segundo a teoria de Bronsted de Lowry, nós temos o seguinte: ácido é um doador de prótons e a base é um aceitador de prótons. Vou colocar aqui H+, e H+. Então, segundo a teoria de Bronsted de Lowry, o ácido é uma espécie que vai doar prótons e a base é a espécie que vai aceitar esses prótons. Então, vamos observar a reação química e observar quem está doando e quem está recebendo o próton. Então, nós temos o ácido nítrico reagindo com essa espécie aqui e formando NO3- e o H2PO4-. Então, a gente observa aqui que a carga é 2-, carga nula, né? Então, ó, o ácido nítrico ele vai doar um próton, está formando aqui o NO3, e essa espécie aqui vai receber o próton. Então, nós estamos vendo aqui uma oxidação. Então, aqui um aumento, né, do número do NOx, indo de -2 para +1. Então, está oxidando uma unidade. Então, nós temos o ácido, então o ácido vai doar o próton para essa espécie aqui, então logo ela vai ser a base. Está formando o NO3, o íon nitrato, NO3-, então no caso aqui, se ele atuou como um ácido, logo ele vai formar uma base. Ele vai formar uma base conjugada. E a base
que recebeu esse próton vai formar o ácido conjugado. Então, segundo a definição de Bronsted-Lowry, a gente consegue, né, diferenciar quem vai receber, no caso, quem vai doar próton e quem vai aceitar esse próton para a formação das espécies. Então a gente consegue ter essa diferenciação usando as diferentes teorias, né, da definição ácido-base, né, quando a questão ela exemplifica em qual das teorias a gente precisa fazer essa classificação para poder diferenciar quem vai atuar como um ácido e quem vai atuar como uma base. Então nós finalizamos por aqui a resolução de exercício relacionado às teorias ácido-base, né? Foram questões, são questões simples, né? que demonstram a capacidade do aluno, né? Dele pensar e refletir a respeito das teorias ácido-base, considerando, né, determinação dos valores de pH, concentração tanto de prótons quanto de hidroxilas, né, nas espécies ácidos e bases que podem ser utilizados dentro do laboratório e também no cotidiano, né, para experimentos que possam exemplificar essa variação de pH, variação na concentração, tanto na força de acidez, tanto de ácidos e como base, né, na classificação de bases fortes, ácidos fortes, bases fracas e ácidos fracos também para a questão de titulação, posteriormente para a execução de experimentos dentro do laboratório. Então nós vamos ficar por aqui com a resolução dos exercícios e vamos continuar em um próximo momento com o andamento da nossa disciplina para o próximo conteúdo que vai ser abordado. Tchau, tchau, até logo e até a próxima.